aqui é Eliane, professora de Física. Vamos fazer a correção do PET 3, semana 1 do terceiro ano. Primeira questão. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica Q, que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Temos duas maneiras para fazer. Primeira maneira, usando a fórmula. A gente vai isolar na fórmula I igual a Q sobre ΔT o Q, que é a carga que nós queremos encontrar. Então, vai ficar assim a fórmula. Q é igual a I vezes ΔT, ou seja, carga é igual a corrente vezes tempo. Então, vai ficar corrente de 4 vezes tempo de 2, nós vamos ter uma carga de 8 coulombs. Agora, você também pode usar a área do gráfico. A área do gráfico corrente por tempo nos dá a carga. Como dá um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. A base do retângulo é 2, a altura é 4. Então, nós temos aí a carga também 8 coulombs. Ou uma maneira ou outra. Questão número 2. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é de ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10 elevado a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em ampere. Vamos usar a fórmula de corrente, né? I é igual a Q dividido por ΔT, ou seja, corrente é igual a carga dividido pelo tempo. A carga é 10, a corrente é 10 elevado a menos 3. Nós temos uma divisão, tá, de potência de 10. Qual que é a regra? Repete a base e diminui os expoentes. Como o 10 está sem expoente, então o expoente dele é 1. Repetimos 10, os expoentes 1 menos o menos 3. Menos com menos mais, vamos somar os expoentes, 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 vai dar 10.000, resposta certa, letra D. 10.000 amperes. Questão 3. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico, conectando suas extremidades aos polos de uma bateria. Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à ação de uma força elétrica devido ao campo e assim serão postos em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto. Primeiro parênteses, ao longo do fio metálico a intensidade da corrente elétrica pode variar? Errado. Só varia se haver uma variação na diferença de potencial, no tamanho do fio, na grossura do fio. Então, essa você não vai marcar. Segundo parênteses, o sentido convencional da corrente elétrica através do fio é do sentido do ponto maior potencial para o menor potencial. Correto. Terceiro parênteses, ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia, certíssimo? Inclusive aquecer, né, que é o efeito Joule, marca essa. Quarto parênteses, o movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. Sim, dos elétrons sim, né, dos elétrons livres, da corrente convencional não, então tá certinho esse parênteses. Último parênteses, se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas. Correto, é o princípio da corrente alternada, podem marcar.